Olá, meu nome é Roberto Patrus e você está vendo esse vídeo para se inteirar do conteúdo de responsabilidade e sustentabilidade organizacional, disciplina da PUC Minas. Vamos falar fundamentalmente de ética nos negócios. Para se falar de ética nos negócios como disciplina acadêmica, é fundamental aceitar 4 condições para que essa disciplina tenha êxito e se afirme no campo acadêmico. A primeira condição é a integração articulada entre ética e negócios. Há 2 reducionismos muito comuns quando se trata dessa disciplina no campo universitário. O primeiro reducionismo é falar mais de business e menos de ética, e o segundo é falar mais de ética e menos de business. Quando o business é maior do que a ética, geralmente os professores apresentam cases, dilemas, decisões difíceis, e aí os alunos são convidados a tomar partido. E com isso se promove um debate acerca do que seria mais correto em termos de tomada de decisão. Esse tipo de aula, esse tipo de livro é geralmente feito e articulado por economistas, por pessoas que estão no mercado. Qual que é o problema deste reducionismo? É que se discute o caso, mas não tem um embasamento. É como se a ética fosse uma mera variável de um problema empresarial. O segundo reducionismo é quando se apresentam teorias éticas, é como se fosse um curso de filosofia, seja nas aulas, seja nos livros, e somente depois se apresenta algum caso prático para se aplicar àquela teoria, como se fosse uma mera dedução de uma teoria ética. Isso significa que a ética serve então como uma caixa de ferramentas para que seja aplicada a um caso concreto. Ora, para se falar de ética nos negócios, é necessário superar esses 2 reducionismos e integrar ética e negócios de uma forma articulada. Ou seja, não se pode falar primeiro de business e depois de ética, nem o inverso. É necessário que a ética esteja imbricada nos negócios. E isso aponta para a segunda condição fundamental para se falar de ética nos negócios, que é justamente ter a organização, a empresa, a instituição como o foco da ética nos negócios. Usando um esqueminha de Peter Drucker, poderíamos dizer que existe o indivíduo que está dentro da organização e a organização que está dentro de um sistema social. Muitas vezes a ética é focada no indivíduo, como se a ética fosse pensar pessoas corretas. E outras vezes a ética é pensada no âmbito do sistema, no âmbito de ajudar a sociedade, promover relações mais justas, diminuir a pobreza, melhorar as condições das pessoas menos favorecidas ou mesmo as condições do meio ambiente em termos de sustentabilidade. Para se pensar ética nos negócios, devemos colocar a organização como foco. Ou seja, uma organização ética, ela não necessariamente precisa estar envolvida em assistência social. Ela tem nos seus processos, na sua produção, nos seus relacionamentos internos com acionistas e com empregados e também externos com fornecedores e com outros públicos, parâmetros éticos. Então, por exemplo, ela produz com uma preocupação na economia de recursos, ela age com os seus empregados de uma forma correta e justa, ela age com os agentes públicos de uma maneira honesta e ela age com os seus clientes, principalmente, de uma maneira absolutamente correta. É curioso que isso não se atente a isso como sendo uma dimensão ética. Por exemplo, muitas vezes você contrata um serviço num banco, numa operadora de telefonia por celular, ou mesmo uma assinatura de jornal você a faz pela internet. No entanto, o cancelamento tem que ser feito ou na agência bancária ou assinando algum tipo de documento e não com o mesmo recurso que fez você contratar aquele dispositivo. Percebe-se aí uma assimetria na contratação e na descontratação. A ética nos negócios vai exigir que haja um equilíbrio. No momento que você contrata, se você usa um meio virtual, você poderia usar um meio virtual para descontratação, por exemplo. Por que não? Isso só favorece aquele que não quer, a empresa no caso,
que o cliente desfaça o seu contrato. Então, pensar isso é pensar a ética na organização, é tê-la como algo que está inextricavelmente ligado ao seu modo de se relacionar para que essa empresa atue, seja na produção de bens ou de serviços. Bom, uma terceira condição é o que eu chamo de condição esotérica ou princípio da consistência. Significa que uma empresa ética precisa afirmar na prática o que ela afirma no discurso. E isso vai exigir que ela comece por si mesma. Uma empresa que valoriza a segurança no trabalho, ou que trabalha com a segurança no trabalho, não pode fraquejar com relação à segurança no trabalho. Uma empresa que vende confiança não pode fraquejar no quesito confiança. Uma vez eu visitei um instituto que trabalhava com pesquisas na área de segurança do trabalho, mas o acesso à sala do instituto era por uma escada que praticamente na hora de subir, eu que sou um pouco mais alto, quase batia a cabeça no teto. Ora, se é um instituto que trabalha com segurança no trabalho, a atenção para este cuidado com a segurança deve ser total. Não havendo, não há consistência, não há um princípio esotérico, no sentido de interior. Você parte de dentro para fora. Esotérico tem o significado de ser autêntico, de ser aquilo que vem do interior. E a quarta condição para se trabalhar a ética nos negócios é ter um marco ético teórico de referência. Não se pode discutir ética sem ter um marco teórico de referência. Geralmente são 3 os marcos teóricos. A ética da virtude, de base aristotélica, que foca no indivíduo, a ética da convicção, de base deontológica, que foca no dever, e a ética da responsabilidade, que foca nas consequências. O que vamos propor ao longo deste curso e destas inserções neste curso aqui da PUC Minas, Responsabilidade e Sustentabilidade Organizacional, é integrar essas 3 dimensões em um modelo ético que sirva de referência. Então, enfim, são as 4 condições para se falar de ética nos negócios hoje. Repetindo, a integração entre business e ética, ou seja, essa integração articulada. Segundo, colocar a organização como foco fundamental de atenção da ética nos negócios, não somente o indivíduo, nem somente o sistema, mas a organização. Terceiro, a condição esotérica ou o princípio da consistência. E, por fim, ter um marco ético teórico de referência, que será objeto de outros vídeos como este. Obrigado.